Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, 5 de abril de 2026. Domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Ele não está aqui. Ressuscitou. Missa do dia da Páscoa. Primeira leitura. Comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 1:7, 118. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. Sequência. Cantai, cristãos, afinal. Salve, ó vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado do mundo lava o pecado. Duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, piedade. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Evangelho. Ele devia ressuscitar dos mortos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo.
Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Reflexão. Irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Depois da noite longa, depois do silêncio do sepulcro, depois da espera do sábado santo, a igreja explode em alegria e proclama: Cristo ressuscitou. A morte não teve a última palavra. O túmulo está vazio. A vida venceu. A Páscoa não é apenas a lembrança de um acontecimento passado. É a notícia que muda para sempre o destino da humanidade. O Evangelho nos apresenta o início dessa manhã nova ainda envolta em sombras. Maria Madalena vai ao túmulo quando ainda está escuro. Ela carrega a dor da perda, a memória da cruz, o peso do amor ferido. E no entanto, é justamente ali, no lugar da morte, que Deus começa a revelar algo novo. O túmulo vazio não é um sinal de ausência, mas de transformação. O corpo não está mais ali porque a morte foi atravessada por dentro. Pedro e o discípulo amado correm. Um chega primeiro, outro entra primeiro. Um vê os sinais, o outro crê. A ressurreição não se impõe como espetáculo, ela se deixa descobrir no caminho da fé. Os panos dobrados, o sepulcro aberto, o silêncio da manhã pascal exigem um coração disponível. A Páscoa não se entende apenas com os olhos, mas com o coração que aprendeu a amar. A segunda leitura nos lembra que se Cristo ressuscitou, nossa vida já não pode ser a mesma. Somos convidados a buscar as coisas do alto, não no sentido de fugir do mundo, mas de viver nele com um coração novo. A ressurreição não nos tira da realidade, ela nos devolve a ela transformados. Quem encontrou o ressuscitado aprende a olhar o cotidiano com esperança, a atravessar as dificuldades com confiança, a não se deixar aprisionar pelo medo. A Páscoa revela que Deus é fiel até o fim. O mesmo Jesus que foi humilhado, traído, condenado e crucificado é agora exaltado pelo Pai. As feridas não desaparecem, mas são transfiguradas. Isso é profundamente consolador para nós, porque significa que Deus não apaga nossa história, Ele a redime. Aquilo que foi dor, quando unido a Cristo, pode tornar-se fonte de vida nova. Celebrar a Páscoa é acolher uma verdade exigente. Não se pode anunciar a ressurreição sem deixar morrer o homem velho. Ressuscitar com Cristo significa abandonar aquilo que nos prende à morte, o egoísmo, a indiferença, a violência, a falta de perdão, o desânimo que corrói por dentro. A Páscoa não é mágica, é caminho. Ela começa no coração que se abre à graça e se deixa transformar. Ao mesmo tempo, a Páscoa é uma mensagem de esperança concreta para o nosso mundo. Em meio às guerras, às injustiças, às crises familiares, às dores pessoais e coletivas, a Igreja proclama: a morte não é o fim. Onde tudo parece perdido, Deus ainda age. Onde o túmulo parece definitivo, Deus já preparou a vida. A ressurreição nos impede de nos acostumarmos com o sofrimento como se ele fosse normal ou inevitável. Irmãos e irmãs, a Páscoa também nos envia. Assim como Maria Madalena corre para anunciar, assim como os discípulos saem do medo para o testemunho, também nós somos chamados a ser sinais de vida nova. Cada gesto de perdão, cada atitude de serviço, cada escolha pela verdade é uma pequena Páscoa acontecendo no mundo. Não guardemos a alegria apenas para este dia, levemo-la para a vida. Hoje a igreja canta, acende as luzes, renova as promessas do batismo e proclama com força: Cristo vive. E porque Ele vive, a esperança vive. Que o ressuscitado caminhe conosco, fortaleça nossa fé, cure nossas feridas e nos ensine a viver como pessoas pascais. Homens e mulheres que acreditam que o amor é mais forte que a morte e que a vida sempre tem a última palavra.
Oremos. Senhor Deus da vida, o dia amanhece diante de nós e a pedra já não guarda o silêncio da morte. O túmulo está vazio, não porque o amor tenha partido, mas porque a vida transbordou em plenitude. Ó Cristo ressuscitado, tu vens ao nosso encontro sem ruído e sem vingança, mas com a delicadeza da luz que nasce e vence a escuridão. Tua ressurreição não rasga o mundo à força, ela o transforma por dentro, como semente que germina no silêncio e renova toda a criação. Assim como as mulheres caminharam com o coração ferido e os discípulos correram com medo e esperança misturados, também nós seguimos entre a noite que ficou para trás e o dia que começa a despontar. O mundo ainda não sabe que a morte foi vencida, e muitas vezes nós mesmos hesitamos em crer. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer no túmulo vazio que Deus não está onde o prendemos, nem onde pensamos ter perdido tudo, mas está sempre à frente, abrindo caminhos, criando futuro e renovando a esperança. Ressuscitar contigo, Senhor, não é esquecer a cruz, mas descobrir que ela não é o fim. As feridas permanecem, mas agora brilham como sinais de amor. O que foi dor torna-se anúncio, o que foi medo transforma-se em envio. Nesta manhã pascal, tu nos chamas pelo nome e nos devolves a vida, entras em nossas casas fechadas e em nossos corações cansados, e nos ofereces o dom da paz que o mundo não pode dar. Permite que a alegria da Páscoa alcance nossas noites interiores, nossas esperas prolongadas e nossas esperanças frágeis. Ensina-nos a viver como ressuscitados, sem medo do amanhã e sem prisão ao passado, com o coração aberto à vida nova que brota de ti. Ó Cristo vivo, faz-nos testemunhas da ressurreição, para que cada gesto nosso anuncie que o amor venceu, que a vida é mais forte e que Deus permanece fiel para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.